universo é constituído de tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e todas as formas de matéria e energia. Também podemos entender por universo como o conjunto das galáxias, sistemas planetários e todos os corpos celestes existentes e tudo o que neles está contido. Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu através de uma grande explosão que aconteceu há cerca de 15 bilhões de anos atrás. A teoria do Big Bang ela não é exatamente uma teoria que se propõe a explicar a origem do universo. Na verdade, o propósito dela é explicar o universo que nós temos hoje. Ela tenta explicar por que hoje nós conseguimos observar, por exemplo, que as estrelas e as galáxias estão se expandindo, elas estão se distanciando. E a teoria mais plausível para tentar explicar o movimento do universo e as condições atuais que nós temos do nosso universo seria através da teoria do Big Bang. Essa teoria, o nome Big Bang significa grande explosão, faz referência a uma possível explosão que tenha acontecido no passado, em que toda a matéria existente no universo ela estava comprimida num ponto infinitamente pequeno, que nós chamamos de singularidade. Toda essa matéria do universo estava comprimida num espaço menor do que um átomo. Essa matéria ela se expandiu numa velocidade maior do que a velocidade da luz, e a partir daí nós temos o universo que nós conhecemos. Formaram-se as galáxias, com as galáxias formaram-se as primeiras estrelas, os sistemas planetários e assim por diante. Essa imagem seria uma imagem que mostraria mais ou menos como seria um movimento teórico da expansão do universo a partir dessa grande explosão que foi o Big Bang, ou seja, uma explosão que ela irradiou de um ponto e depois espalhou toda a matéria do universo para formar as galáxias e formar as estrelas como nós conhecemos hoje. Vamos ver alguns conceitos com relação à astronomia e com relação ao universo, para a gente poder continuar o nosso estudo. Primeiro, o que seria uma galáxia? A palavra galáxia deriva do grego, que significa leitoso. Esse nome vem do aspecto esbranquiçado que elas apresentam ao serem observadas. Como exemplo, nós temos a galáxia que nós vivemos, que se chama Via Láctea, ou seja, a Via do Leite. Existem alguns tipos de galáxias. O tipo de galáxia vai ser determinado pela forma com que as estrelas estão organizadas nessa galáxia. As galáxias são formadas por bilhões de estrelas, e de acordo com a forma como essas estrelas estão dispostas, as galáxias podem ser classificadas em espirais, elípticas e irregulares. É um tipo de galáxia em que você tem uma espiral, né? Ela tem essa forma espiral, como se fosse um grande ralo, em que todas as estrelas que compõem essa galáxia aparentemente estão sendo puxadas para um centro, que seria o centro dessa galáxia. Essa seria a galáxia espiral. Essa é a galáxia elíptica, que ela tem essa forma de elipse. Você pode perceber que ela é um pouco diferente com relação à espiral. Temos a galáxia irregular. Elas são galáxias que não têm nenhum formato espiral, nenhum formato elíptico. Sistemas planetários, eles seriam sistemas formados por estrelas com planetas girando em torno de sua órbita, como por exemplo nós temos o nosso sistema solar. Lembrando que o Sol ele é como qualquer outra estrela. Nós temos a impressão de que as estrelas, quando observamos na noite, né, na noite sem nuvens, quando é possível observar as estrelas, que as estrelas são muito menores do que o Sol. No entanto, isso é apenas uma ilusão de ótica, pois essas estrelas elas parecem menores do que o Sol pelo fato de elas estarem muito longe, elas estarem distantes. No entanto, o Sol é tão grande ou até menor do que muitas dessas estrelas que observamos. Além de planetas, outros corpos celestes como meteoroides,
cometas também giram em torno de estrelas. Essa imagem ela está mostrando um esquema do nosso sistema solar. Vamos observar aqui a sequência dos planetas do sistema solar por ordem de proximidade do Sol. Você pode perceber que os planetas têm tamanhos diferentes e eles têm órbitas diferentes. O que é uma órbita? A órbita é essa linha, essa trajetória que o planeta faz ao girar em torno do Sol. Então nós temos o planeta Mercúrio, o planeta Vênus, Terra, Marte, Júpiter, que é o maior planeta, Saturno, Urano e Netuno. Sendo que Plutão não é mais considerado um planeta, ele foi rebaixado à categoria de planeta não pelo fato dele ser muito pequeno. Essa outra imagem é uma imagem mais representativa de como seria o tamanho dos planetas em relação ao Sol e em relação a eles próprios. Você pode perceber que o planeta Mercúrio ele fica muito próximo do Sol e ele é o menor planeta do sistema solar. A gente percebe que a Terra, que fica logo depois de Vênus, esses dois planetas são extremamente quentes, principalmente Vênus, que é o planeta mais quente do sistema solar. Eles são muito quentes ou porque ficam próximos demais do Sol, ou no caso de Vênus, porque ele tem uma atmosfera muito densa que causa um efeito estufa muito poderoso no planeta Vênus, tornando um grande forno esse planeta. A Terra, que é o único planeta do sistema solar que tem vida, por isso ele é considerado a joia da coroa do sistema solar, é o planeta onde você tem água, onde você tem vida. Você tem o planeta Marte, que é um planeta muito parecido com a Terra em certos aspectos, no entanto é um planeta em que ele aparentemente ele não tem uma atmosfera viável para o surgimento da vida. Temos o planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, e olha o tamanho de Júpiter em comparação à Terra. Saturno, que é famoso por seus anéis. Urano, Netuno. Uma observação é que esses 4 primeiros planetas do sistema solar, eles são planetas sólidos, rochosos, e esses 4 planetas, os últimos 4 planetas mais distantes, eles são chamados de gigantes gasosos, eles são planetas gasosos. Corpos celestes, que também são chamados de astros, eles são exemplos dos corpos que nós vamos encontrar no universo. Por exemplo, as estrelas, os planetas, os asteroides, os meteoroides, os satélites naturais são todos exemplos de astros que formam o universo. Os astros podem ser luminosos ou iluminados. Os astros luminosos eles são aqueles que produzem luz própria, por exemplo, o Sol e as demais estrelas. E os iluminados são aqueles que não produzem uma luz própria, ou seja, eles precisam ser iluminados por um astro luminoso. É o caso dos planetas, asteroides e satélites naturais. As estrelas elas são grandes esferas gasosas que emitem uma grande quantidade de energia, inclusive luminosa. Estrelas que emitem luz branca ou azulada são aquelas com temperaturas mais elevadas. Estrelas com a luz laranja ou amarelada possuem temperaturas menos elevadas. Então você pode perceber que as estrelas também têm diferenças entre elas, sendo que algumas são maiores e têm mais energia, produzem temperaturas mais elevadas e outras têm temperaturas menores. Planetas são astros que não emitem luz própria e giram em torno de uma estrela. Temos como, por exemplo, o planeta Terra. Satélites são astros menores que giram em torno de astros maiores, como planetas. Também mencionei na aula passada que o planeta Terra tem apenas uma lua, ou seja, tem apenas um satélite natural. Essa imagem está mostrando a órbita que o planeta Terra faz ao girar em torno do Sol, que nós conhecemos como movimento de translação, mas também existe o movimento que, lembrando da aula passada, chamado de revolução, é o movimento que a Lua faz ao girar em torno da Terra. Asteroides são pequenos corpos celestes rochosos que giram em torno do Sol. Em nosso sistema solar, a maioria desses corpos estão entre as órbitas de Marte e Júpiter, no que a gente chama de cinturão de asteroides. Meteoroides são corpos celestes rochosos menores que os asteroides.
em sua maioria, são apenas fragmentos de asteroides e cometas. Quando um meteoroide entra na atmosfera do planeta, geralmente ele se desintegra após ser incinerado pelo grande atrito com a atmosfera do planeta. Agora imagine um corpo que vem a velocidades absurdas voando do espaço e ele entra em atrito com os gases da atmosfera da Terra. Esse corpo ele aquece de tal forma que ele pega fogo e geralmente ele se desintegra, ou seja, a nossa atmosfera do planeta Terra ela nos protege contra o choque desses corpos celestes. Lembram da aula passada quando nós vimos uma imagem da Lua e que a Lua ela era cheia de crateras na sua superfície? Isso acontece por quê? Porque pelo fato da Lua não ter uma atmosfera, ela é bombardeada com mais facilidade por esses corpos celestes. Já a Terra, que tem uma atmosfera, ela é parcialmente protegida pelos gases da atmosfera da colisão desses corpos celestes, como por exemplo meteoroides e asteroides. Então, continuando, quando acontece de um meteoroide vir do espaço, uma rocha, um fragmento de rocha desse vir do espaço, e ele entrar na atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro. Então, o meteoroide é a rocha no espaço, e o meteoro é o nome que damos quando ele pega fogo ao entrar na atmosfera da Terra. Popularmente chamamos a isso de estrela cadente. Só que a estrela cadente não é uma estrela de verdade, ela é apenas um fragmento de rocha, um meteoroide que entrou e se incinerou na atmosfera do planeta. Caso o meteoro chegue ao solo, ou seja, ele não seja completamente desintegrado ao passar pela atmosfera, a rocha passa a ser chamada de meteorito, que são as rochas que vão ser coletadas no solo após se chocarem e vão ser expostas, por exemplo, nos museus de história natural, museus de astronomia. Esses meteoritos, inclusive, muitas vezes são vendidos por preços elevados. Então essa seria a imagem de um meteoroide, que é quando ele está fora da atmosfera do planeta. Isso aqui seria um meteoro, que também chamamos de estrela cadente, que é quando ele está se desfazendo ao passar pela atmosfera terrestre. E esse aqui é um meteorito, que seria esse fragmento de rocha. Quando ele consegue passar pela atmosfera e atingir o solo, essa rocha passa a ser chamada de meteorito. E aqui um exemplo de um meteorito. Essa outra seria uma imagem hipotética, claro que isso aqui é um desenho, de um possível asteroide atravessando a atmosfera do nosso planeta. Lembrando que se o asteroide for muito grande, infelizmente a incineração dele e a desintegração dele talvez não ocorra completamente e ele possa se colidir com a superfície do nosso planeta, causando estragos. Essa imagem está mostrando o cinturão de asteroides, está bem aqui o cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides ele fica entre a órbita de Júpiter e Marte. É uma grande concentração de pedras e rochas que elas existem desde a formação do Sistema Solar, há muito tempo atrás, antes da Terra se formar. Esse cinturão de asteroides, eventualmente, um cometa passa por ele e bate nessas rochas. Ao fazer isso, essas rochas saem da sua órbita, elas saem do cinturão e podem se chocar contra alguns planetas, como por exemplo a Terra. E essa aqui é uma imagem, para encerrar, de uma grande cratera na superfície da Terra, do planeta Terra. Isso aqui se origina da colisão de uma rocha vinda do espaço, pode ser um meteoro ou pode ser um asteroide, provavelmente um asteroide pelo tamanho da circunferência da cratera. E isso ocorreu por conta dessa colisão.